In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na 16ª semana, no 16º domingo, depois de Pentecostes. E nós temos aí essas leituras, que tem muitos pontos para meditar e não sei se vou conseguir dizer todos, né? Mas o principal, enfim, mas comecemos com o Evangelho, esse Evangelho. Tá? Vejam, é importante isso. Aliás, eu gosto tanto dessas trocas que acontecem em vários evangelhos, porque observam que, diz o Evangelho que eles observavam Jesus. Mas depois, isso é quando chega aquela parábola, né? Que Jesus conta, é ele que está observando a eles. Né? Eles observam Jesus, mas também Jesus observa eles. Acho interessante isso. Mas quem é que observa Jesus? Quem observa Jesus são, gente grande, viu? Os príncipes dos fariseus, os legistas, os escribas, os grandes. E esse é o primeiro ponto. Hoje, na nossa meditação, já vou adiantando, enfim, trata-se de nós meditarmos realmente sobre os grandes do mundo. E para já adiantar um dos pontos da epístola, enfim, aqueles que de alguma forma exercem a paternidade divina. Esse é o sentido da coisa. Os grandes do mundo estão aí para exercer a paternidade divina. Então, mas enfim, esses os grandes é o que observam Jesus. É o que observam Jesus. E, bem, Jesus desafia eles, vai ferir uma das leis mundanas. É isso. Uma das leis dos costumes mundanos. Uma das leis das preciosidades mundanas. É isso que Jesus faz. A quem fica atento depois a parábola que Jesus conta, poderia pensar, mas agora Jesus virou aqui alguém que cuida de bom comportamento. Nós diríamos hoje, como é que nós dizemos hoje nas redes sociais, se fala muito disso, corretamente sociável, né? Não se trata de Jesus estar dando conselhos sociais, de feliz sociabilidade. Na verdade, aquela segunda parte do Evangelho hoje trata-se de um julgamento. Jesus está julgando os grandes, os poderosos deste mundo. Exatamente. Contudo, é uma particularidade que eu não consigo deixar escapar. Jesus não colocou eles no inferno, viram? Mas colocou eles no último lugar. Eles tinham sido chamados ao primeiro lugar, porque eram os dirigentes, eram os principais, eram os príncipes do mundo. No fim, vão ficar lá no último, mas não vão ficar, vão ter um lugarzinho. É o último, mas vão ter um lugarzinho. A gente gosta muito de botar todo mundo logo no inferno, né? nós somos logo todo mundo lá no inferno. Jesus não fez assim, né? Na parábola de hoje, Jesus não fez assim. Eles são o último dos lugares, mas ele tem um lugarzinho. Saíram envergonhados, corridos dos primeiros lugares que eles tão orgulhosos e pomposamente ocupavam, mas ficaram lá. Lá. Aliás, sim, tem outro detalhe que não podemos passar. Trata-se de bodas. Quando o Evangelho fala em bodas, logo podemos pensar em duas bodas, isto é, nas bodas do Filho de Deus, com a igreja. Trata-se dessas bodas. E essas bodas nos levam a esse banquete que é celeste. A outra boda que nós devemos pensar, porque essa sempre remete àquela, porque as bodas de Jesus sempre remetem àquela, trata-se das bodas de Deus, do Pai, com a humanidade.
dizer, Jesus vem realizar umas bodas para chamar a humanidade a essas bodas maiores, que é aquela que se realiza com o Pai. Certo? Mas aqui também já se está falando, pois, de igreja, e igreja neste mundo. Porque as bodas de Jesus, assim, com certeza, é escatológico. E se dará no último dia. Aquele grande banquete que eu já descrevi na minha semana, no meu curso Semana de Daniel, que está aí no YouTube. Sim, logo pensamos naquilo, mas ela já está começando e acontecendo aqui no meio de nós. Embora envolto em escândalo. Embora envolta em escândalos, essas bodas já estão acontecendo. E agora, quando eu falo em escândalo, eu fico pensando naquela primeira frase da epístola. São Paulo preocupado. Os fiéis se preocupem, se escandalizem com os sofrimentos que ele está padecendo. Né? Mas, sim, aqui nós estamos num ponto importante que elucida, de fato, a epístola. Porque, apesar de dizer, e sempre dizendo que nós temos o jogo da Santíssima Trindade na epístola, importantíssimo. Aqui, o jogo da Santíssima Trindade. Apesar de dizer que toda a paternidade tem sua fonte em Deus, a epístola vai nos mostrar que é pela fé, sobretudo pela caridade. Aqui se trata sobretudo da caridade, porque os grandes deste mundo devem exercer esse amor incompreensível, incomensurável, inimaginável, inaudito de Jesus pela sua igreja. Pela sua igreja. Eu tenho me debatido sobre esse ponto. Porque toda a criação de igrejas e de seitas neste mundo, depois do aparecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da sua demonstração deste inenarrável amor na cruz, quer dizer, nada disso devia ter acontecido. E a túnica inconsútil de Cristo deveria ser preservada. Se acontece é porque esses homens, essas mulheres, que dividem a igreja, são anticristos, dividem a igreja. Não compreendem esse amor inaudito de Jesus Cristo por sua igreja, que é indivisível. Ninguém pode dividir Jesus da sua igreja. São um. Viram? Cabeça e corpo. São um só. São um só. Temos que dizer, afirmar isso nos nossos corações. Mas aqui também está o grave, queridos. É que o mundo, esse mundo que deve esposar a Deus, que deve expressar que a fonte da sua paternidade é a única, o Pai, a ele só pode ser revelada essa fonte única de paternidade pela igreja. Essa é a grande incumbência da igreja. Essa é a magna incumbência da igreja. Revelar ao mundo, aos homens, ao mundo, que toda a paternidade vem de Deus. E ela faz isso pela imensa caridade de Cristo, fé e esperança. Por todo o serviço que Cristo prestou para essa unidade indivisível que o seu amor consegue entre ele e a sua igreja. Ora, queridos, é quando nós vemos que, de fato, isto está total. Quando nós assistimos que a própria autoridade da igreja, que os próprios príncipes, que os próprios chefes, que os próprios dirigentes da igreja não conseguem compreender tudo isto e já não exercem mais aquela imensa caridade de Cristo. Mas tem esse poder imenso nas mãos para usufruir dele, para locupletar-se dele. Quer dizer, transformaram tudo aquilo que ela era e que Deus lhe encomendou, enfiaram os pés pela mão. Compreende? Então este, de fato,
é o julgamento que vem sobre... Hoje nós devemos dizer, queridos, que toda a autoridade, praticamente, ó, praticamente, claro, sempre há alguma honrosa exceção, mas hoje nós devemos dizer que toda a autoridade que se exerce neste mundo se exerce dividindo o Cristo. Se exerce a revelia dessa imensa e indivisível caridade de Cristo. Que se exerce longe dessa única fonte, que é a paternidade de Deus. E é por isso que os dirigentes deste mundo nos levaram a estamos à borda de um precipício imenso, sobre o qual se lançará. Já se lançou a igreja, ela foi a primeira. Sim, a igreja foi a primeira, já se lançou. Já se lançou nesse precipício e agora segue o mundo. Segue a humanidade a se atirar borda abaixo desse precipício, para longe, cada vez mais longe de Jesus e da paternidade divina. Infelizmente, devemos dizer isso, que o exercício... mas isso começa já com o papai e a mamãe, queridos. Hein? Já começa com a paternidade da família. E por que a família hoje... Bom, mas que conceito de famílias temos hoje? Pensem, que conceito de família temos hoje? É um conceito homossexual. Nós chegamos a isso. Começa com uma família, mas vai. Estamos nos preparando aqui no Brasil para a eleição à vereança. Já vai por aí. Quem se candidata à vereança tem essa imagem da paternidade divina, que é Cristo, Jesus, nosso Senhor. E vai. Nos Estados Unidos se prepara a disputa presidencial. Mas se vai levar em conta a paternidade divina. Bom, no mundo, quem são os grandes deste mundo? Quem são as grandes famílias deste mundo que estão levando a essa agenda maldita a inteira humanidade? A perdição por essa agenda maldita a inteira humanidade? Essas famílias sionistas, iluminatis, maçônicas, estão longe, muito longe daquilo que Cristo Jesus veio nos ensinar. Então, enfim, os dois últimos pontinhos. É que resta para nós que estamos abrindo os olhos para toda essa verdade, para toda essa realidade, resta para nós um grande sofrimento. Tanto que somos excomungados, somos perseguidos, somos desacreditados, somos caluniados, tivemos que abandonar o mundo, os empregos, as nossas cidades, aqueles com quem nós convivíamos. E os dirigentes da igreja nos perseguem, nos ameaçam e dizem todo o mal que podem contra nós. Todo o mal que podem contra nós. E os nossos filhos são tirados dos seus amigos e do ambiente em que aprendiam e desenvolviam-se. Esse é o grande sofrimento de que fala Paulo no início da epístola. E que atinge a nós. Que atinge a nós também. Atinge a nós também. Que não se escandalizem aqueles que ainda querem, que estão um pouquinho abertos de coração para nos ouvir, para nos compreender, para nos receber, que não se escandalizem ao ver que nós somos realmente contados entre os últimos. Estamos chegando às bodas e nos relegaram, tomaram todos os primeiros lugares e nos deixaram lá no últimozinho, no cantinho. Aliás, para nós então, tem ainda um último
e importante ponto a refletir, que é a ação do Espírito Santo, como na epístola se descreve. Né? Como, de fato, é ele que nos leva a compreender tudo. Só pelo Espírito Santo nós somos abertos para compreender tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Né? Só pelo Espírito Santo, só. E que ele tem essa grande missão de nos conduzir para vivermos desde o interior, desde o mais íntimo de nós mesmos, viver realmente sob o Cristo. E em Cristo, sob a paternidade autêntica e verdadeira, fontal, paternidade fontal de Deus. Para que de nós, e desse nosso sofrimento, afinal, nasça uma humanidade salva. Uma humanidade que realmente se salve. Obra do Espírito Santo de Deus em nós e por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.